Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Começando aqui mais um vídeo de fechamento para vocês. Hoje, segunda-feira, dia 15 de maio, vou pegar aqui, passar um review ali do dólar e do índice, tá? E comentar aqui o fechamento do índice Bovespa na Bolsa Brasileira no dia de hoje. Então vamos lá, eu vou compartilhar os gráficos. Você que está acompanhando aqui, não esqueçam de deixar o like. E também aí, né, ativar o sininho para receber as notificações através dos vídeos que enviamos todas as semanas aqui no canal, tá? Olha só, pessoal, falando do índice Bovespa, né, ele conseguiu um fechamento bem interessante. Já estamos falando aí do oitavo pregão de alta consecutiva. Isso traz um pouco de preocupação, porque naturalmente pode qualquer hora aqui oferecer uma correção, tá? Gráfico de 60 minutos do índice Bovespa nesse momento vai enfrentando cada vez mais dificuldade, né, de passar rompimentos fortes ali para cima, tá? Pode sair uma notícia, de repente o mercado dá um puxão mais forte, mas o que eu tenho que observar é que quando ele fez o primeiro pivô, essa foi o tamanho de força do movimento. Esse segundo pivô teve esse tamanho de força do movimento, já menor. Nesse próximo aqui, teve um pouquinho mais de força do que o anterior por causa do power. Agora já tem menos força, tá? Então, cada vez menos, né? Ele vai pingando para cima, mas com menos força, e de repente pode fazer uma correção, e aí depois futuramente voltar para cima, ok? O mercado anda no seu price action, né? Hoje, dia do pregão aí, estava mais forte aí por conta da Vale, né, que abriu aí com um gap de alta mais forte por conta do minério de ferro, tá? E durante o pregão ela até acabou não tendo grandes movimentações, devolveu um pouco da sua alta, mas acabou contribuindo aí para o índice Bovespa. E na contramão foi a Petro, que acabou aí corrigindo mais forte, mas Petrobras, frente a toda essa alta que ela fez, você vê que mesmo uma queda de 2,25, que parece muito, graficamente falando, não é, tá? Então, a gente teve aí um dia marcado por uma movimentação positiva, depois da leitura dos índices que saíram aí indicando que a economia, tanto na Europa quanto no Brasil, é, no Brasil não, mas na economia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tá? Elas estão desacelerando um pouco, isso é visto também aí como um movimento que está passando agora do lado monetário, né, para o lado real da economia, e agora fica aquela corda bamba, se pode ou não daqui a pouco o mercado acabar mostrando uma movimentação, tá? De se o mercado pode estar mostrando uma movimentação de recessão, tá? O mercado anda num fio aí, numa corda bamba, ok? Bem, vamos pegar aqui então os gráficos, tá? Antes de mais nada aqui, pessoal, dá para a gente olhar, vamos passar aqui para olhar os gráficos, umas movimentações interessantes, tá? Que a gente viu aí no dia de hoje. Eu vou começar pelo índice futuro, depois a gente vai para o dólar, tá? O índice futuro foi nos 5 minutos, né? Nessa movimentação dos 5 minutos aqui, ok? A gente teve aqui, certo? O mercado abrindo num pivô não, né? Num movimento de alta. Poderia até indicar um fabuloso 4, mas acabou não indicando esse fabuloso 4, tá? A gente esperou para ver se o mercado conseguiria fazer aí uma volta em V. E aí, nessa movimentação do mercado aqui, ó, tá? A gente viu nesse contexto, por exemplo, que ele estava fazendo um range de power breakout, tá? Então, o Power Breakout, né? O Power Breakout, nesse caso aqui, tá? Ele estava um pouco subjetivo, porque tinha feito o fechamento aqui do Candle 15 abaixo, tá? Do Candle 7. Então, isso trouxe uma certa preocupação. Nesse caso, essa entrada a gente não classifica como mandatória, e sim como opcional, porque tínhamos um viés, de repente ela podia dar um tiro para cima, mas acabou que não, tá? Então, um trade mais de caráter opcional levaria um stop aí no índice futuro. Mas
Por exemplo, chegou no final do dia, eu quero caracterizar um trade desse modelo aí. Power Breakout, tá? Depois, a gente viu na movimentação do índice futuro, tá? Ele fazendo o seguinte, ele foi para baixo com tudo, fez aqui um pullback na média móvel de 20 e trouxe o que a gente chama de trick entry, deixou inclusive até um gift. E aí, nesse gift, trick entry aqui, estava fazendo uma movimentação, inclusive acionou um padrão vendedor do índice. Esse padrão, ele tinha como alvo projetado, né, este pivô de baixo, só que ele não andou, e depois de 10 candles a gente viu que não ia andar, a gente falou, ó, tem 10 candles, é saída no 0 a 0, ok? Então, nos livramos aí, tá, de uma bronca do índice. Você vê que o índice, pessoal, a todo momento, ele foi um dia um pouco mais complicado. Aqui ainda no período da tarde conseguiu fazer um pivô alinhado com a média móvel de 20, daria contexto para uma entrada um pouco mais clara, tá? Mas ainda assim dentro de uma região de range, então seria um breakout, e aí outro pullback aqui de breakout aqui nessa saidinha, que aí combinaria com um power breakout às 3h40 da tarde. Foi só isso aí que a gente viu aí para o índice futuro, ok? Já o dólar futuro, situação foi melhor, né? Porque o dólar foi melhor. Aqui são os pontos que eu já tinha marcado com o pessoal do projeto dos 10%, que eu vou marcar agora aqui com vocês, ok? Primeiro, a gente está dando preferência das operações do gráfico de 2 minutos pelo seu resultado fenomenal nos trades, tá? E aí a gente viu a abertura do dólar no dia de hoje, ok? Essa abertura do dólar no pregão, tá? A gente viu um pivô clássico. Esse movimento de clássico aqui do mercado foi um movimento clássico afastado, tá? Então, a gente teve essa impulsão negativa, o pullback, e aí ela veio aqui ativando um pivô de baixo. A gente conseguiu pegar alvo, fez o stop no 0 a 0, classificamos como um clássico afastado, mas com entrada mandatória, ok? E o que eu passei para os alunos do projeto é que, assim, clássico afastado, dependendo da situação dele, eu posso fazer uma entrada pela violação se ele não tem muitas barras, ela tinha uma única barra negativa. Então não tinha problema, ok? Então a gente viu a entrada ali no candle 6, tá? Depois aqui a gente marcou para um possível power breakout nessa movimentação, mas aí ele saiu por um afastamento inferior, que foi quando rompeu aqui esse pivô. Esse pivô não deu para ficar mandatório igual aqui, porque aqui ficou mandatório, aqui já ficou opcional. Por que aqui ficou opcional nesse rompimento? Porque ele estava de quarta barra da mesma cor, tá? Se fosse mandatório, porra, ia ser show, ia conseguir pegar um tradeaço aqui para cima. Mas ele ficou opcional, não invalidou 100%, mas já era um trade não para todos os bolsos. E aí nós tivemos depois ele indo para cima com tudo. O pessoal perguntou se aqui poderia ser uma volta em V. Eu invalidei, porque, porra, tem média móvel de 200, cara. Você não vai fazer uma volta em V contra a média móvel de 200. Aqui também o rompimento ainda tinha que atravessar 200. Não estava muito claro. Segurei até que ele fez o pivô aqui de baixa. E aí, nesse pivô de baixa projetado, de 2 minutos, ela conseguiu pegar o alvo ali para baixo. Primeiro alvo de FIBO e depois até acelerar quase no alvo de 100%. Então, esses daqui foram os trades trazidos pelo dólar, certo? Lembrando que o dólar também nesse meio de caminho aqui, ó, ele trouxe um rompimento pequenininho aqui desse fundo, tá? Que a gente viu essa movimentação caindo lá pelo gráfico de 5 minutos, só que a gente viu que estava meio atrasado fazer isso e decidimos por uma saída no 0 a 0. Até aqui a parte da manhã tá ok, foi o que a gente acompanhou. E na parte da tarde, a gente percebe que o dólar então deixou esse pivô de alta. Esse pivô de alta tem que fazer medida. Se o primeiro alvo de FIBO dá acima da 200, não se opera muitas vezes, tá? Porque a 200 poderia servir como resistência. No caso, ele passou, ele bateu o alvo, mas a gente tem evitado esse tipo de trade. Passou para baixo da média móvel de 20, eu tenho que ficar de olho. Se ele faz pullback clássico, eu tenho entrada. No caso, como ele tende a perder volume no período da tarde, você viu, ele perdeu o volume. Eu não consigo validar muito bem esses candles com a máxima e mínima maior ou menor que a anterior, porque ele começa a perder volume, os candles começam a ficar mais com a
mais quadrados, né, nessa movimentação, né? Você vê, o pullback clássico seria aqui embaixo, mas aí já estaria um pouco mais exaustivo aí nesse fechamento de mercado. Aí eu teria que ir para o gráfico de 5 minutos e ver se nos 5 minutos fazia frente um padrão técnico de entrada aí dessa movimentação do mercado, ok? Não ficou 100% como nós gostaríamos, tá? Agora, aqui, tá, pessoal, no dólar pelos 5 minutos, ele não deixou um pivô de baixa em nenhum momento, certo? Também não deixou um pivô de alta. A entrada que a gente viu dos 5 minutos seria uma volta em V aqui no candle 24, que aí foi um padrão técnico. Até então, esses padrões de velocidade aqui teria que ser capturado pelos 2 minutos, não pelos 5, tá? E aí, pelos 5 minutos, teve esse pivô de baixa, que ele acabou deixando aqui, que foi onde a gente viu o padrão de entrada, mas a gente acabou zerando aí esse padrão, porque a gente sabia que já estava meio esticado o mercado, tá? Você vê que o mercado partiu para cima, fez um pivô de alta. Então, aqui seria trades em caráter mandatório, nesses pivôzinhos de alta aqui, certo? E aí, você vê que o mercado agora caiu forte, né? Saindo aqui um power breakout nessa movimentação de queda, que aí acabaria aí com um stop aí no final do dia, né? A gente recomenda operar sempre até as 4. E essas movimentações, quando não aparecem no time frame que você está trabalhando, você reduz. Se aparece no menor, você faz, senão não. No caso dos 5 minutos, não confundam, tá, pessoal? Às vezes a gente se confunde para tentar pegar movimento, estudar movimento, mas nos 5 minutos essa queda não tinha nada dizendo que ele ia derrubar desse tamanho, ok? O que a gente tinha aí nessas movimentações é que o mercado pudesse aí tá caindo, principalmente depois aí amanhã eu vou estar falando mais no Morning Call sobre o arcabouço fiscal brasileiro, ok? Então você que está vendo esse vídeo de fechamento, amanhã, tá? Acompanhe aí nosso Morning Call, vai ser um Morning Call totalmente especial para vocês, tá? Esse Morning Call de amanhã ele está combinado com um Open Class, ok? Então, se você aqui, ó, tá? Já faz parte aqui do nosso canal, ok? Se não está inscrito, André Machado, Ogro de Wall Street, se inscreva, ativa o sininho, tá? E participem amanhã. Open Class especial, tá? Do nosso projeto 10%. E para quem estiver participando, né, vai receber aí um link para se inscrever numa aula de como operar através do gráfico de 2 minutos, tá? Os trades mandatórios aí com entradas com 80% de chance de ganho no dia a dia. Tem uma aula super especial aí que eu gravei para vocês. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente noite e a gente se vê amanhã às 8 horas. Valeu, grande abraço!